Olá, querido, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o pastor Alex Silva. Em alguns instantes você vai assistir uma mensagem que vai impactar você. Mas eu gostaria de pedir, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative o sininho da notificação. E seja impactado pela mensagem que está por vir. Que Deus te abençoe. Eu creio nessa palavra. Vamos lá, Salmo 127. Aleluia. O verso que é o tema deste culto é o verso 4, mas eu quero ler o verso de número 3, verso de número 4 e o verso de número 5. Eu vou ler um texto antes e um texto depois. Diz assim, Salmo 127, verso 3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Versículo 5. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Amém? Pode sentar? Pode sentar? Eu acho que agora, nesse momento, eu consigo, de uma certa forma, falar sobre isso aqui com mais propriedade. Existem certas coisas que autoriza aquilo que você ministra, que autoriza aquilo que você fala, uma vez que você vivencia, que você vive, e de fato você conhece a essência do que você está falando. Os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Eu conheço esse versículo, já li, já reli, já ouvi diversas vezes, mas hoje eu consigo ter uma essência, uma consciência do que exatamente o salmista quis escrever quando foi inspirado por Deus dentro desse texto. Os filhos são a herança do Senhor. Quando falamos de herança, nós falamos daquilo que deixamos para alguém, né? Daquilo que construímos para alguém. A herança é algo que nós construímos para que a próxima geração possa desfrutar. E geralmente a responsabilidade de deixar a herança fica com os pais, porque os pais vêm na frente, constroem o caminho, prepara o caminho para que os filhos possam desfrutar nos próximos anos. Geralmente, os pais que estão aqui vão entender muito bem isso. Você não trabalha para você, você trabalha para a sua próxima geração, porque dentro de você existe uma consciência de que eu não quero que o meu filho ou que a minha filha passe por aquilo que eu passei, por aquilo que eu enfrentei. Então você enfrenta a tempestade, você enfrenta a dificuldade, você enfrenta o problema para que os teus filhos lá na frente possam ter uma estrutura que você não teve. Isso é herança. É muito diferente de legado. Herança é aquilo que você deixa para alguém, legado é aquilo que você deixa em alguém. E quando falamos de legado, nós falamos de valores. O valor que você transmite, o valor que você passa, conselhos que você adquiriu ao longo da sua jornada por conta das experiências que você teve na vida. Então você senta com seu filho, você senta com a sua filha e você passa, transmite o legado, dizendo, olha, não vai por este caminho, vai por este caminho aqui, porque o papai, porque a mamãe já passou por certas dificuldades na vida por conta de decisões erradas e eu não quero que você passe pela mesma coisa. Então, o legado é o que você deixa para alguém, herança é o que você deixa, a herança é o que você deixa para alguém, o legado é o que você deixa em alguém. Mas o texto está falando aqui de uma herança de Deus. Não está falando da herança do homem que é corruptível, está falando da herança do Senhor. E o que é essa herança de Deus? Essa herança de Deus nós trazemos dentro do nosso DNA, do nosso traço genético. Hoje eu olho para o meu filho e eu consigo ver traços meus. E por quê, pastor? Porque filhos são a herança do Senhor. E por que a herança de Deus?
Porque é através dos filhos que Deus transita para dar continuidade àquilo que Ele iniciou na nossa vida. Então, o salmista, quando ele escreve isso aqui, que os filhos são a herança do Senhor, são a recompensa que Ele dá, o salmista está dizendo, é nos filhos que Deus dá continuidade ao que Ele iniciou em você. Por isso é muito importante você entender a tua responsabilidade agora, neste momento. Se existe um momento pelo qual nós devemos fazer alguma coisa, o momento é esse. Se existe algum momento no qual nós devemos ter fé, o momento é agora. Nós ficamos postergando algumas coisas na nossa vida, dizendo, olha, eu acho que eu vou deixar para amanhã, eu acho que eu vou deixar para depois, quando Deus está dizendo, o momento de você marcar a tua geração, o momento de você marcar a tua descendência é agora. Eu passei essa semana ministrando nas lives, e o assunto principal era sobre a família. Eu estava falando em uma das lives sobre Josué, e alguns desafios que ele enfrentou. Pastor Edson, algumas pessoas vão pensar que o maior desafio de Josué foi derrubar as muralhas de Jericó. Não foi. Não foi o maior desafio de Josué. O maior desafio de Josué era fazer o povo de Deus viver em comunidade debaixo de uma orientação do Senhor. Por isso Deus vai dizer para Josué novamente, repete as leis para este povo, porque eles precisam entender o princípio. Quando eles entrarem na terra, eles precisam entender o porquê eles estão aqui. E diversas vezes o povo se voltou à idolatria. Então Deus vai falar para Josué, Deus vai levantar Josué como um dos primeiros juízes do povo. E a Bíblia vai dizer em um determinado momento que Josué chama o povo e diz assim, olha, se vocês quiserem temer a Deus, vocês temam ao Senhor. Se não quiserem, se não agradar a vocês, isso é um problema de vocês. Se vocês quiserem adorar aos deuses pagãos, se vocês quiserem adorar aos deuses no qual vocês estão adorando, aos deuses que pertencem ao povo dessa terra, vocês podem adorar, mas escute o que eu vou dizer, Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Existem coisas que nós fazemos que precisam ser feitas agora, decisões que precisamos tomar agora, atitudes que precisamos tomar agora. Até quando você vai ficar olhando para a tua família e vendo Satanás fazer as coisas, destruir? Mas você pode estabelecer um tempo novo, quando você fincar os pés e dizer, eu não sei o que os outros estão fazendo, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ah, mas pastor, o meu pai, o meu avô, os meus antepassados viveram de uma maneira errada. Não importa o que eles fizeram no passado. O que vai definir o futuro das próximas gerações é o que você faz agora. E talvez você chegou aqui neste culto hoje marcado por um histórico de fracasso, marcado por um histórico de destruição, marcado por um histórico de vergonha, mas você tem o poder hoje de colocar um ponto final nisso e dizer, a partir de mim a história muda, a partir de mim a história será contada de forma diferente, a partir de mim nós viveremos algo diferente. A história dos meus antepassados era uma história de vergonha. O meu avô morreu pelo álcool, era alcoólatra. O meu pai estava vivendo a mesma vida do meu avô. Quando chegou em mim, eu disse, não, eu não vou carregar o peso que meu avô carregou e que meu pai carregou. Eu vou mudar a história da minha família. A partir de mim, a história será contada de forma diferente. Eu me lembro que nas reuniões de família sentavam os meus tios e falavam das atrocidades que meu avô fazia, de como ele ficava quando ficava embriagado, de como ele perdia o controle. Eu me lembro do que minha mãe testemunhava a respeito do meu pai, que quando ele bebia e perdia o controle, fazia coisas absurdas. Eu disse, em mim não. Eu não vou carregar essa história. A partir de mim, a história será contada de forma
diferente. Anos depois, quando a família senta para reunir, já não é mais aquela história do passado. Diz assim, não, o Alex, quando ele decidiu servir a Deus, ele trouxe toda a família para a presença do Senhor. Eu posso testemunhar aqui, eu sou o primeiro pastor da minha família, de toda a minha família. Sou o primeiro pastor de toda a minha família. Eu testemunhei na sede no domingo passado, que quando minha mãe ela foi me apresentar na igreja, o meu pai não estava lá, ele estava bebendo, estava embriagado. Mas minha mãe estava lá na igreja, ela decidiu. E foi por conta da oração dela que o ciclo foi quebrado. E domingo agora eu tive o prazer de apresentar meu filho a Deus. O meu pai não me apresentou, o meu avô não apresentou o meu pai, o meu pai não me apresentou, mas eu apresentei o meu filho, e o meu filho vai apresentar os meus netos. Pastor, o que você quer dizer com isso? É que quando entendemos que a geração que Deus produz em nós é uma herança que Ele dá, que é um privilégio que Ele dá, as nossas atitudes começam a ser tomadas a partir de uma visão espiritual. Pastor, o que você quer dizer com isso? É que os pais que estão aqui nesta noite, você tem o poder de dar destinos proféticos, destinos extraordinários para os teus filhos. E você vai dizer, o meu pai, o meu avô viveu um fracasso, mas eu não vivo esse fracasso, e os meus filhos não viverão esse fracasso, os meus netos não viverão esse fracasso. Há alguém aqui que acredita nessa palavra? Levante a sua mão, abra a boca e diga glória a Deus agora. Os filhos são uma herança do Senhor e são uma recompensa que Ele dá. Mas o tema desta noite é o verso 4. Uma vez que entendemos que Deus nos dá uma herança, que esta herança é uma recompensa que Ele dá para nós, o versículo 4 faz muito sentido. Por que é uma herança? Porque é uma recompensa. E o salmista continua escrevendo. Porque são como flechas na mão do guerreiro. Os filhos da nossa juventude são como flechas na mão do guerreiro. Eu quero frisar aqui uma palavra muito importante. Algumas palavras muito importantes dentro deste verso. Primeiro são flechas. O que é flecha? É algo que nós lançamos de uma distância a outra. A flecha ela tem um poder de alcance que eu não tenho. Mas quem dá força na flecha sou eu. Eita Deus, aleluia. Ou seja, quando o salmista está escrevendo isso, ele está dizendo, o seu filho é uma flecha que você coloca no teu arco. E quando você puxa, você vai dar o destino a ele. Não, você ainda não pegou? Os meus pés estão aqui agora, pastor Frank. Mas eu já estou apontando a vida do Moses lá na frente. O alvo lá na frente. Os teus filhos são como flechas. E aí diz que feliz é o homem que tem uma aljava cheia deles. Aljava é onde depositamos a nossa flecha. Então ele está dizendo, feliz é um homem que tem muitos filhos. Porque ele vai ter muitos alvos para alcançar, muitas flechas para serem lançadas. E a segunda palavra que eu encontro dentro desse verso é em cima disso que eu vou construir a minha ministração hoje, porque nós estamos falando para a juventude, não é? Amém? Amém! Tem jovem aqui? Eu falei para a pastora Elisete que ela tem que ensinar os jovens a ser jovens. Ela estava falando ali na hora do culto, cadê você, jovem? Fica de pé. E ela em pé, toda enérgica. É a palavra juventude no texto, os filhos nascidos na juventude. Por que o salmista disse os filhos nascidos da juventude e não os filhos nascidos na velhice? É muito importante entendermos isso aqui. Ele expressa a palavra juventude. Por quê? Porque a juventude fala de força. Quem é que dá força no arco e na flecha? É o arqueiro, é o guerreiro. E se ele não tiver força, se ele não tiver disposição, o alcance dele será pouco. Ele está falando de filhos na juventude. É sobre isso que o texto está dizendo.
É importante você ter filhos na juventude, porque eles são como flecha. Você vai ter força para poder lidar, você vai ter força para poder construir, você vai ter força para poder lançar. Por quê? Porque a juventude é uma bênção. Eita glória. Você sabe qual é a moeda mais cara da existência? A moeda mais cara da existência chama-se tempo. Meu Deus. E existem algumas coisas que não podemos fazer com o tempo. A primeira coisa que você não pode fazer com o tempo é voltar no tempo. É verdade. Você não pode voltar no tempo. Por isso as coisas que você fez no passado não tem como você mudar. Não tem como você alterar o que você fez lá no passado. Mas você pode mudar o que você vai viver no seu futuro. Oh, aleluia. Aleluia. Outra coisa que não podemos fazer com o tempo é parar o tempo. Eu sei que existem momentos na vida que nós gostaríamos de parar o tempo. Para os jovens que estão aqui, sabe quando você conhece aquela mocinha bonita? Você dá aquela olhada e você diz, olha como eu queria parar o tempo e ficar observando essa beleza tão deslumbrante. É aquele momento que você vive algo tão importante, algo tão emocionante, algo tão lindo, que o que você mais desejava era parar aquele momento e continuar vivendo aquilo constantemente, mas você não pode parar o tempo. O tempo continua passando. Verdade. A terceira coisa que você não pode fazer com o tempo é acelerar o tempo. Meu Deus. Você não pode avançar o tempo. Por isso algumas pessoas elas sofrem na vida. Primeiro com a depressão, porque está vivendo no passado. Você vive no passado. Você vivencia pânico porque você está vivendo um presente tão absurdo. E você sofre de ansiedade porque os teus pés estão lá no futuro. Meu Deus. Deixa eu dizer uma coisa importante para você. O tempo é a moeda mais cara do mundo. E se existe uma coisa que Deus nos deu, foi o tempo. Ele que nos deu o tempo. Ele nos deu a juventude. Uma vez eu estava viajando para a África, em uma das viagens missionárias. E eu me lembro que quando eu cheguei na província do Ambo, o pastor que estava lá, ele tinha aproximadamente 80 anos de idade, pastor Fran. Pastor Daniel, um grande desbravador da obra missionária na África, em Angola. Implantou igrejas em muitos lugares. E eu me lembro que uma das viagens que estávamos fazendo de um Ambo para outra província, aproximadamente 7 horas de viagem de carro, e ele dirigindo, não queria dar o volante para ninguém, quase 80 anos. Meu Deus. Eu me lembro que eu ficava no carro, sentado na frente, orando, conversando com ele, porque de vez em quando ele dava umas cochiladas. Eu falava, pastor, e começava a puxar assunto com ele, porque quase 80 anos, eu não queria passar o volante. Eu falava, pastor, será que o obreiro de trás pode ir? Não, não, tá tranquilo. Dava alguns minutos, ele estava cochilando no volante. Em uma dessas viagens, no qual Deus me deu a oportunidade de conversar com ele, eu perguntei sobre alguns momentos que ele viveu na fé, os desafios que ele enfrentou ao implantar igrejas. Ele passou por tempo de guerra civil. E ele disse, meu filho, eu passei por tantas coisas. Eu disse para ele, pastor, e o que você mais deseja nesse momento? E ele disse para mim, eu queria ser mais jovem. Eu queria ter mais juventude, mais força para fazer coisas que eu ainda não alcancei. Quando ele falou isso para mim, eu parei, comecei a refletir e eu disse, Deus, Ele queria ter a juventude que eu tenho para fazer mais para o Senhor. Mas isso é algo que Ele não pode ter. Ele não pode ser jovem de novo. Mas era o que Ele mais desejaria ser. E eu que sou jovem, às vezes estou reclamando Meu Deus. de coisas descabidas. Quando o Senhor me deu a juventude, para que eu possa usar essa juventude em função de um propósito. É, Jesus. Eita Deus. Alguns tempos atrás eu conversava com um dos jovens do nosso ministério, não vou citar o nome. Eu perguntei para ele, você quer ser o quê? Você quer fazer o quê? Eu não sei, pastor. Eu não sei o que eu quero ser, cheio de medo. O que você está fazendo? Pastor, eu fico tão cansado. E eu comecei a olhar para ele, isso foi me dando uma agonia dentro de mim. Meu Deus.
Porque se você perguntar hoje para a juventude, o que você quer fazer? O que você quer ser? Não sabem. Meu Deus, Porque passam boa parte da sua vida vivendo a vida dos outros. forte, papai. Quando Deus te deu a juventude, você tem uma riqueza. Ser jovem. Deus te deu um presente tão especial, tão maravilhoso, para você ficar gastando dentro de um quarto escuro, achando que a tua vida acabou. Deus te deu algo tão precioso para você ficar gastando, virando as noites em festas, em baladas, enchendo a tua cara de álcool, se drogando, encurtando a tua juventude, quando ela é uma grande bênção que Deus te dá para você viver os teus propósitos. A única coisa que Satanás quer que você pense, jovem, é que você é um fracasso. A única coisa que Satanás quer que você pense, jovem, é que você não tem mais jeito. E por isso ele usa as pessoas que estão à sua volta para dizer que você é um fracasso, que você é um erro, que você é uma ovelha negra, que a tua vida será uma vida de fracasso. Mas eu vim nesta noite aqui, como profeta do Senhor, dizer para você que a sua juventude será bem aplicada nos propósitos que Deus escreveu para você. Aí nós vamos entender o texto de Salomão, quando ele escreve. Salomão, o homem mais sábio da história. E ele escreveu em Eclesiastes: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Deixa eu ser mais contemporâneo. Lembra do teu Deus enquanto você ainda é jovem. Antes que venha a velhice e você diga assim: eu não tenho mais felicidade, contentamento, porque eu estou velho, estou cheio de sonhos que eu não vivi e a minha força, o meu tempo não me permite mais. Então, quando você vive uma juventude aplicada nos propósitos de Deus para a sua vida, você chega na velhice e você diz assim: eu estou farto de dias, porque eu apliquei a minha vida vivenciando os meus propósitos. Deixa eu dizer uma coisa para você, jovem, aqui nesta noite. O que Deus escreveu para você não é este erro que você está vivendo. O que Deus escreveu para você não é essa história triste que você está vivendo. O que Deus escreveu para você não é essa história de fracasso que você está vivendo. Quando você foi gerado no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia. E Ele escreveu uma história para você. E essa história não se resume a uma vida de prostituição, de imoralidade, de fracasso moral, de vícios, mas se resume a uma vida bem vivida na presença dEle. Deus escreveu uma história para você. Ou você acha que você é um erro? Meu Deus. Ou você acha que você é fruto de uma gravidez não desejada? Não! Você foi projetado por Deus. E Deus colocou dentro de você um propósito. E a única coisa que Satanás quer é que você se afaste do propósito que Deus tem para a sua vida. Por isso ele cria circunstâncias na tua volta. Por isso ele usa pessoas para poder te afastar cada vez mais do propósito. Porque uma vez que ele gerar na tua consciência um descrédito, você não vai avançar. Até quando você vai ficar sendo vítima dos traumas que você vivenciou na tua vida? Chegou o momento de você tomar uma decisão e você dizer assim: a minha juventude será um investimento no propósito que Deus tem para a minha vida. Aleluia. Eu acredito que Deus trouxe você esta noite porque Ele quer mudar o seu destino. Escuta bem isso aqui. Deus te trouxe aqui esta noite porque Ele quer mudar o seu destino. Deus quer mudar o seu destino. Deus quer te dar um destino profético. Não importa o lugar aonde você nasceu.
O importante é o lugar aonde Deus vai te colocar. Eu quero que você vire para essa pessoa que está ao seu lado. Eu quero que você fale isso que eu vou dizer agora com muita fé e com muita convicção. Você vai dizer para ele o seguinte: como você começou? Fala com mais fé, está muito devagar. Parece que você não está aqui. Diga assim: como você começou? Não importa. O importante é como você vai terminar. Aí você vai fazer uma pergunta para ele. Você vai dizer assim: como é que você vai terminar? Eu me recuso a terminar de uma maneira derrotada. Eu me recuso a terminar de uma maneira fracassada. Eu me recuso a terminar como meu pai terminou, como meu avô terminou, como os meus antepassados terminaram. Eu vou terminar diferente. Alguém aqui que pega essa palavra, adore agora. Eu vou terminar diferente. Eu me recuso a terminar. Eu sinto uma graça, eu sinto uma unção de Deus aqui. Você pode alterar o curso que você está indo, se você tomar uma decisão agora. Não existe uma família mais traumatizada do que a família de Jacó. Jacó saiu da casa do pai debaixo de um engano. Jacó herdou a bênção da primogenitura e a bênção do patriarcado, mas ele não pôde usufruir de nada que o pai deixou, porque ele teve que fugir para a casa do tio. Jacó se apaixonou por Raquel, mas teve que trabalhar 14 anos porque o tio enganou. Jacó só conseguiu sair da casa do tio porque Deus quis arrancar ele de lá. Verdade. Ele chegou sem nada, pastor Fran, e saiu de lá tão rico, tão próspero. Meu Deus, coisa linda, hein, Jesus? Quando ele volta para a terra do pai, Jacó volta com medo do seu irmão lhe matar, por conta do que ele fez. Ele tem um encontro com Deus, Deus muda o nome dele. Aleluia! Oh, aleluia! Aí a Bíblia vai dizer que Jacó vivenciou problemas terríveis dentro de casa. Filhos se deitar com a sua esposa, filhos lhe enganar a respeito da morte de José. Perceba que o que ele fez com seu pai Isaac é a mesma coisa que os seus filhos faz com ele. Mas Jacó terminou diferente. Meu Deus! Pastor Fran, olha que interessante isso aqui. Quando Deus quer gerar algo grande em alguém, isso que Deus vai gerar não vai ser gerado de maneira fácil. Jacó vivenciou tantos traumas dentro da sua casa, no meio da sua família, que no seu leito de morte, quando José o chamou para o Egito, ele chama os filhos, e no seu leito de morte ele decide colocar um ponto final no processo de fracasso. Gênesis capítulo 49, a Bíblia diz que ele começou a dar destino aos filhos. Destino profético aos filhos. Ele foi chamando um por um e foi dando destinos proféticos para os filhos. Sabe por quê? Porque Jacó entendia que aqueles filhos representavam a nação de Israel. Meu Deus, coisa linda, Jesus! Jacó tinha uma visão além do seu tempo. E ele entendeu que naquele momento ele precisava colocar um ponto final na história conturbada
que ele viveu no meio da sua família. É algo tão extraordinário que no capítulo 50, os irmãos de José, achando que ele faria mal a eles porque agora Jacó morreu, procura José para conversar com José. E aí José diz: eu não vou fazer nenhum mal a vocês. Vocês tentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Para fazer como nós estamos vendo agora. Deus queria preservar um povo, uma nação, uma geração. Então, a visão que o pai tinha. E é tão extraordinário isso, pastor Franco, que José, na sua morte, fez os seus irmãos jurar para ele o seguinte: jure que vocês não me deixarão ser enterrado aqui no Egito. Olha para esse irmão que está do seu lado e diga: sabe por que José disse isso? Porque ele sabia que Deus iria tirar o seu povo do Egito. Isso aqui é interessante. José sabia que Deus iria tirar os seus irmãos do Egito, mas não como uma família, mas como uma nação. Então José disse: digam para mim, jurem para mim que vocês não me deixarão ser enterrados no Egito. Leve os meus ossos daqui, porque quando vocês saírem daqui para tomar posse da terra que manda leite e mel, eu não quero ser enterrado aqui no Egito. Leve os meus ossos. Isso é profundo, isso é extraordinário, porque José entendia a importância do legado profético que agora o seu pai está dando aos filhos. Então isso é profundo. Jacó, ele tinha as flechas na sua aljava e ele começou a lançar essas flechas. Nós precisamos entender isso aqui. O tema deste culto é vivendo uma juventude impactante. Como vamos viver uma juventude impactante? Primeiro, conhecendo a Deus. Verdade. Não tem como você viver, jovem, uma juventude impactante se você não conhecer ao Senhor. E por isso Salomão disse: lembra de Deus quando você for jovem. Por quê? Porque a juventude é a idade, é o período de sermos inconsequentes. Então, quando você for tomar uma atitude ou tomar uma decisão, lembra de Deus. E se pergunte se a decisão que você está tomando está de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Segundo, conhecer o seu propósito. Talvez esse seja um dos maiores desafios desse tempo. Existem muitas pessoas perdidas porque elas não sabem para onde elas irão ir. Verdade. Ou que elas serão. Jovens estão na escola e já migram para a faculdade, talvez abraçam um curso, aí depois de um tempo diz: eu não quero mais isso, aí faz outro curso, aí daqui a pouco eu não quero mais isso. Por que existe essa inconstância? É uma falta de visão de propósito. E é difícil você saber para onde você vai, uma vez que você não conhece de onde você veio. Se você não sabe de onde você veio, se você não sabe a tua origem, você não vai saber o teu destino. Por isso o primeiro segredo é conhecer a Deus, porque eu sei que eu vim de Deus. Aleluia. Uma vez que eu vim de Deus, eu entendo para onde eu vou. Foi o que ele disse para Jeremias: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci, e as nações eu te dei como profeta. Deus gera o propósito da nossa alma. Aleluia. O propósito é gerado na nossa alma. E o que é o propósito? É aquilo que eu gosto de fazer? Não, é aquilo que Deus quer que você faça. Meu Deus. Porque nem sempre aquilo que Deus quer que eu faça é aquilo que eu gosto de fazer. Existe muita gente dizendo: o teu propósito é aquilo que você gosta de fazer. Então vai dizer isso para Jonas e pergunta se ele gostou de ir para Nínive pregar. Nem sempre o que Deus quer que eu faça é aquilo que eu quero fazer. Eita Jesus, é mesmo, hein? Meu Deus. O que é o teu propósito? É aquilo que você faz que impacta outras pessoas. O teu propósito é aquilo que você realiza que influencia no estilo de vida de outras pessoas.
Se aquilo que você gosta de fazer morre em você, não é o teu propósito, é a tua vontade. É o teu desejo. E Deus faz, porque Ele realiza também o desejo do nosso coração. Mas o nosso maior propósito de vida é quando fazemos aquilo que Deus quer e nós impactamos a vida das outras pessoas. Pastor, escreve para mim, qual é o meu maior propósito? Servir na vertical e na horizontal. Eu não creio muito nesse negócio aí que você falou, pastor. Servir na vertical e servir na horizontal. Servir na vertical, servir a Deus. Servir na horizontal, servir as outras pessoas. Ah, mas Deus fez isso? Deus fez. Quando Deus se fez homem, Deus foi na cruz. Olha para a cruz. Olha como é feito a cruz. Verticalidade, horizontalidade. Jesus disse, eu sirvo ao Pai, mas eu também sirvo as pessoas. Sabe qual é o teu propósito? É quando você faz aquilo com tanta força que você vai para o teu túmulo vazio. Não existe nada mais terrível na vida do que você ver jovens, homens, mulheres indo para o túmulo e as pessoas dizendo assim, mas tinha tanta coisa ainda para viver. Tinha tanta coisa ainda para fazer. Tinha tanta coisa ainda para realizar. Mas não existe nada mais satisfatório do que você ir a um velório, onde tem alguém dizendo assim, esse aí morreu cumprindo a missão dele, o propósito dele. Você quer viver uma juventude impactante? Entenda que você precisa conhecer a Deus, você precisa conhecer o seu propósito e você precisa ter a disposição de servir a Deus em primeiro lugar e servir as pessoas. O que é que você está fazendo da tua vida que está mudando a vida das pessoas que estão à tua volta? E eu não estou falando de coisas aparentemente grandes, porque às vezes coisas simples mudam a história. Eu estava pregando na conferência de missões na África, eu me lembro que me antecedeu uma grande mulher de Deus, responsável pelo Instituto Teológico em África, uma mulher muito sábia. E ela ministrou uma palavra e ela disse que Deus gera dentro de nós nações. Enquanto eu estava ministrando, Deus ele me deu uma palavra, que às vezes a nossa maior missão não é pregar em grandes conferências ou ministrar em grandes congressos, mas às vezes a maior missão que Deus vai te dar é ser uma boa mãe, é ser um bom pai. Às vezes a maior missão que Deus te dá é ser um bom irmão. É verdade. A mãe de John Wesley, ela não ficou conhecida como filho, mas ela foi responsável pelo sucesso do filho. É verdade. Porque John Wesley só se tornou John Wesley porque ele tinha uma mãe que o discipulou. Eu quero saber quando chegar no tribunal de Cristo para você, jovem, e Deus dizer para você o que você fez da tua vida e da tua juventude. O que é que você vai dizer para ele? Ah, Deus, eu vivi na minha juventude. Beijando todas as meninas que eu poderia beijar. Vivendo todos os amores que eu poderia viver. Passei toda a minha juventude frequentando todas as festas, baladas, raves que eu poderia ir. Vivendo de forma imoral, usando todo tipo de entorpecente que eu poderia usar. Foi assim que eu investi a minha juventude. Ou você vai ser aquele jovem que vai dizer para o Senhor Deus, eu vivi a minha juventude fazendo a tua vontade. Aleluia! Oh, aleluia, Jesus. Eu quero trazer uma palavra profética aqui agora e só vai pegar quem crê. Eu estou falando para jovens que talvez estão aqui desacreditados, mas você pode mudar a história da tua família. Você pode mudar a história da tua família. Mas pastor, nem o meu pai, nem a minha mãe acreditam em mim. Deus acredita em você. Pastor, os meus irmãos não acreditam em mim, mas Deus acredita em você. As pessoas que estão à minha volta não acreditam em mim, mas Deus acredita em você. Ninguém enxerga o meu potencial, mas Deus está olhando da eternidade para você nesta noite, dizendo: você tem potencial. Eu não estou nem preocupado se eu sou desacreditado pelos homens. Eu só estou preocupado se Deus ainda
acredita em mim. Pastor, mas ninguém na minha família conseguiu sair deste buraco. Você será o primeiro. Deus só precisa de um. Deus só precisa de um. Você será o primeiro a receber o diploma da tua formação na tua família. Você será o primeiro a estabelecer família. Você será o primeiro a servir ao Senhor. Ah, você não acredita na atitude de alguém? A Bíblia diz que Sete gerou Enos, e a partir de Enos o nome do Senhor foi invocado. Enos gerou Enoque, e a partir de Enoque os homens começaram a andar com Deus. O que eu vim dizer para você é: jovem, não importa o que estão falando de você, o importante é que existe uma promessa de Deus na sua vida. Eu não estou nem preocupado se você faz parte de uma geração derrotada, de uma geração perversa, de uma geração que não teme ao Senhor. Eu não estou pregando para esses, eu estou pregando para aqueles que estão olhando para a condição dessa geração e está dizendo: eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito, eu vou mudar isso, eu vou mudar isso. Eu não estou pregando para aqueles que estão dando desculpa agora. Eu não estou pregando para aqueles que estão apegados aos traumas e às desculpas. Eu estou pregando para aqueles que estão inconformados. Para aqueles que são inconformados, que está dizendo: a minha geração não vai se perder nas drogas, no álcool, na imoralidade. Eu vou me levantar. Se coloque de pé, por favor. Vem aqui, Carol. Aleluia! Oh, aleluia, Jesus! O dia é hoje. É agora. Aleluia! É nesse momento. Oh, aleluia! É nesse momento. Se você faz parte daqueles que não estão no grupo da desculpa, Aleluia! Aleluia, Jesus! É Deus! Aleluia! Oh, aleluia! Deus me deu o privilégio de pastorear durante 5 anos jovens. E eu tive diversas conversas com muitos jovens, em diversos momentos. Oh, aleluia, Jesus! O Senhor me deu a oportunidade de conversar com muitos jovens. E é uma coisa nossa trazer a desculpa no nosso discurso. Verdade. Mas eu não estou fazendo por conta disso, eu não estou fazendo por conta daquilo. Meu Deus! Uma vez um jovem me procurou na rede social e ele estava reclamando da igreja dele, Ricardo. Que a igreja dele não tinha jovens, que a igreja dele não tinha nenhum movimento de jovens, que os jovens estavam se perdendo, saindo da igreja, que a liderança não tinha uma visão, contemporânea, uma visão avançada. E ele estava reclamando, eu deixei ele falar, falou, e eu só fazendo E ele falou, e quando ele terminou de falar, eu disse: tudo bem, você me deu todas as desculpas possíveis. Meu Deus! Mas a pergunta que eu te faço é essa: o que você está fazendo? É forte, gente! Porque se Deus te deu a visão para enxergar tudo isso, é tua responsabilidade fazer alguma coisa para mudar. Eu disse para ele: o pior não é aqueles que estão saindo, o pior é você que está vendo isso e não está fazendo nada. Mas pastor, o que é que eu posso fazer? Eu disse: começa orando. Glória a Jesus! Verdade, Jesus! Bota o joelho no chão. Mas ninguém quer orar. E Deus pediu? Deus está falando com você.
Começa você. Como é que você quer influenciar se você não está fazendo nada? O problema é que existem muitas pessoas que querem influenciar dando desculpa. É assim mesmo, Jesus. Existem duas diferenças: a autoridade imposta e a autoridade percebida. A autoridade imposta é quando você manda. Você tem que fazer. Você vai fazer. Você impõe. A autoridade percebida é quando você faz. Você é o primeiro. Você se coloca na linha de frente. E os outros vêm fazendo a mesma coisa. Existe uma geração que elas só precisam de um modelo. E sabe quem são essas pessoas? Essas que Deus está permitindo enxergar o problema. É essa pessoa inconformada. Se você está conformado dentro de uma situação e você não está fazendo nada, você está pecando porque você está omitindo, se economizando. É verdade. Forte. Ah, você esperava que uma multidão viesse orar com você? Não. Eu conheço nações que foram transformadas por causa da oração de um homem. Verdade. Meu Deus, coisa linda, Jesus. É você que Deus vai usar. Aleluia. É você que Deus vai usar. Eu sei que para esse ministério aqui existem muitos projetos. Muitas coisas que muita gente gostaria de estar vivendo. Como eu gostaria que nós estivéssemos assim. Como eu gostaria que já estivéssemos dessa forma. Aí eu digo para você, ok, é legal, é lindo. Ah, mas a igreja tal, ela tá assim. Ok, mas você acha que eles começaram ontem? Eita Deus. O que é que você está fazendo? Meu Deus, é forte, papai. Deus está te mostrando o caos e você está sentado, dobrando os teus braços, dizendo assim, não é minha responsabilidade. Jesus, mesmo insatisfeito com a falta de fé dos discípulos, ele não deixou o barco afundar, pastor Fernando. Meu Deus, coisa linda, Jesus. Quando ele foi acordado pelos discípulos, Jesus estava insatisfeito com a fé deles. Tanto que ele diz, vocês não têm fé. Mas nem por isso, ele falou, vou deixar o barco afundar porque vocês não têm fé. O que é que ele fez diante do caos? Calmou a tempestade. Deus está te dando palavras para acalmar a tempestade, mas você está dizendo assim, eu não vou fazer nada porque ninguém crê. Ninguém tem fé, ninguém acredita, ninguém vai comigo, ninguém ora comigo, ninguém quer evangelizar comigo. Então você vai deixar o barco afundar? Você vai deixar todo mundo morrer, jovem? Porque só você está engajado com louvor, só você está engajado com teatro. Você vai deixar o barco afundar porque você olha para algumas pessoas que não têm tanto comprometimento como você tem, e aí você diz assim, não é comigo mesmo. Deus está dizendo assim, vai chegar lá na frente que eu vou olhar para você e vou dizer, eu te dei juventude, eu te coloquei no lugar, eu te dei pessoas, e o que você fez? Eita, Deus tremendo. O que é que você está fazendo para mudar a história da tua família? Eu estou terminando agora. Aleluia. Porque talvez você esteja inserido no meio de uma família totalmente destruída. E você está usando isso sempre como uma desculpa para você não avançar. Essa desculpa assassinou durante muito tempo a tua vida e o teu destino. Isso fez com que você usasse essa desculpa para não ser um bom aluno na tua escola. Para você estudar de forma irresponsável. Isso foi usado como desculpa para você não ser um bom aluno, para você não ser alguém decente. E Deus está dizendo, você vai ser o primeiro. Aleluia. Porque se você gostaria que a tua família estivesse numa condição melhor, e você não está fazendo nada para isso, você é responsável por isso. Jovem, Deus te deu a juventude. É o maior presente que Deus te deu. E Ele está dizendo esta noite, como é que você está vivendo isso? Curve a sua cabeça aí, eu quero orar por você. Oh, aleluia. Eu prego para jovens, eu prego para pais, eu prego para uma geração que apesar dos desafios, que apesar dos problemas, que apesar do caos, Deus tem projeto. Eu creio, Senhor. Aleluia. Eu estou pregando para pais que ainda estão aqui, você tem poder de dar destino aos seus filhos. Eu estou pregando para jovens que estão aqui, que vão fincar os pés e vão dizer, eu vou fazer alguma coisa. Pastor, eu vivo praticamente 24 horas do meu dia inconformado 24 horas. Às vezes eu não consigo dormir à noite, a Jennifer sabe.
A cabeça não para. Diante de tantos processos que nós já passamos, eu sempre tenho vivido com Deus assim: Senhor, eu preciso mudar a história da minha geração. Aleluia. O Senhor não me tirou da Bahia em vão, o Senhor não me tirou da casa dos meus pais em vão. Verdade. Meu Deus. Eu sei que eu não sou sozinho, É verdade. que existem mais pessoas aqui que farão a diferença. Oh, Aleluia. Eu creio, Senhor. Aleluia. E esta unção, é esta graça que eu quero ministrar nesta noite. Aleluia. Eu quero que você abra suas duas mãos agora. Espírito Santo de Deus, eu não peço nada, porque o Senhor já fez tudo. A promessa está sobre nós. Aqui existem pessoas, indivíduos, que são responsáveis pela sua história. E até esse momento, meu Pai, a história não é uma das melhores. Mas não importa como começamos. O importante é como terminamos. É, Jesus. Aleluia. Há uma graça, Senhor, que está pairando sobre as nossas cabeças. Mas o meu desejo é que essa graça repouse agora sobre os corações. Sobre cada um nesta noite. Aleluia. Espírito Santo, enche os corações agora com a tua presença. Aleluia. Ramacalabassuri andalabashu, Remanabadalashore candalabassuri bile, Oremanabassuri andalabashure candaramahas. Seja tocado pelo Espírito Santo agora, jovem. Seja tocado pelo Espírito Santo agora, meu irmão. Seja tocado pelo Espírito Santo. Seja tocado agora. Levante as suas mãos para adorar ao Senhor, porque enquanto você adora, Ele ministra sobre a tua vida. E aí, você gostou da mensagem? Deus falou com você?
Agora eu quero te pedir para você se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito, e ativar os sininhos da notificação, porque vai ter muitas mensagens para te abençoar aí ao longo dos dias. Então que Deus te abençoe e muito obrigado por permanecer até agora.